Esse vídeo faz parte do programa de oficinas culturais da Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano do Sul. Meu nome é Luiz De Vitro e a oficina que está sendo ministrada hoje é a oficina de musicoterapia. E aqui é um malefício. Não, desculpa, aqui é benefício também. E aqui é um malefício. E aqui também um malefício. Então vamos supor o seguinte, ó. Um hambúrguer que ele é muito saudável. Muito saudável, mas ele não é gostoso, não tem um sabor bom. Muito saudável, mas não tem um sabor bom. Então, ele vai te trazer um benefício no futuro. Certo? Você está comendo ele é muito saudável. Só que atualmente ele não é, você come ele, o sabor dele não é bom. Então no presente você acha ele ruim, certo? Porque você está comendo agora e não está tendo uma sensação boa, porque o sabor dele é ruim. Só que você sabe que ele vai te causar um benefício lá no futuro, porque ele é saudável, certo? Agora, imagina o seguinte. Imagina que você está comendo um hambúrguer que não é saudável e não tem um sabor bom. Das quatro opções, esse aqui é o pior tipo de hambúrguer. Consegue perceber? Por quê? Ó, ele está nos dois ângulos aqui do malefício. Ele não é saudável, então ele não está te trazendo um benefício no presente, ele está te trazendo um malefício no presente, e ele está te trazendo um malefício no futuro, certo? Porque ele não é saudável. Então a longo prazo ele vai te fazer mal no futuro, e a curto prazo, ou seja, aqui no presente, ele também está te fazendo um malefício porque ele não tem um sabor bom. Vamos para a segunda hipótese. A segunda hipótese seria como se fosse um hambúrguer de fast food. Então, muitas vezes o hambúrguer de fast food ele tem um sabor bom no presente. Então, aqui no presente tem um sabor bom. Só que a longo prazo ele é saudável? Não. Não é saudável. Então, a longo prazo, ou seja, no futuro, ele está te fazendo um malefício. Só que a curto prazo, no presente, ele está te trazendo um benefício. Por quê? Porque o sabor do hambúrguer fast food ele é geralmente bom. Mas o que seria então a felicidade? A felicidade seria o hambúrguer do mundo ideal. O que seria o hambúrguer do mundo ideal? O que seria uma atividade que vai te trazer felicidade? Uma atividade que você vai se sentir pleno. Seria aquele hambúrguer que ele é muito saudável e muito saboroso. Então ele está te trazendo um benefício, tanto a longo prazo, no futuro, porque ele é muito saudável, quanto a curto prazo, no momento presente, como ele é muito saboroso, ele te traz um benefício no presente. Esse hambúrguer aqui seria o ideal, seria como a gente encontraria a felicidade. Seria a gente, tanto a longo prazo, quanto a curto prazo, viver um momento de felicidade. Saber que aquela atividade que a gente está fazendo vai causar felicidade, tanto a longo prazo, quanto no momento
movimento que nós estamos fazendo também está nos causando felicidade, certo? E, como vocês podem perceber, em nenhum momento essas pesquisas, esses estudos mostram que fama, dinheiro, bens materiais e objetos trazem felicidade, tá? Se vocês assistirem o documentário que eu indiquei para vocês, vocês vão perceber que o dinheiro ele só traz felicidade na seguinte condição: imagina que você está aqui, ó, em zero de dinheiro. Zero de dinheiro. Como se fosse a extrema pobreza, certo? E aí aqui vamos supor que o tempo. Você vai ganhando cada vez mais dinheiro, cada vez mais dinheiro, cada vez mais dinheiro, certo? Ou melhor, vou ter que mudar aqui. Aqui é o dinheiro, ou seja, você vai ganhando cada vez mais dinheiro, e aqui é o nível da sua felicidade. As pesquisas mostram que existe um determinado ponto aqui que, se você está no estado de extrema pobreza, você vai indo lá para o estado de você está em extrema pobreza e você vai aumentando a sua renda, você vai se tornando uma pessoa cada vez mais feliz. Só que chega um momento que essa curva estagna. Quando é que essa curva estagna? Ela para de crescer, ou seja, quando é que eu começo a ganhar mais dinheiro e eu não me torno uma pessoa mais feliz? Isso acontece justamente quando, por exemplo, você não tem um carro e você consegue comprar um carro. Aqui é quando você conseguiu comprar um carro. Você continua ganhando mais dinheiro e comprou um carro ainda melhor, um carro com vidro elétrico, com ar-condicionado. Essa pesquisa mostra que tem um determinado momento que, mesmo você aumentando a quantidade de coisas que tem naquele objeto ou a quantidade de objetos, estagna. Não é a quantidade de objetos que vai te trazer mais felicidade. Ela só vai trazer felicidade para você, o dinheiro só vai trazer felicidade para você se você estiver lá no estado que você não tem nada, de extrema pobreza, ou que você não tenha, por exemplo, um carro e queira muito um carro. Fora isso, essa curva aqui ela estagna. Assistam no documentário, fica aí de lição de casa para vocês. Reflitam sobre a música. Na música a gente falou muito sobre o que fazia lá o compositor ser feliz. A gente tocou a música, vocês viram. Ouçam de novo a música no YouTube, no Spotify, procurem ela, reflitam e deixem aqui nos comentários o que traria a felicidade para vocês. O que é felicidade para vocês? Vamos refletir um pouquinho sobre isso, tá bom? É isso aí. Pessoal, continuando a nossa aula sobre felicidade, uma das coisas importantes na nossa vida é a gente saber como administrar ou gerenciar o nosso tempo para ter uma vida mais feliz. E nesse sentido, a gente não consegue de fato controlar o tempo. Os dias, os segundos, os meses, eles vão passando e a gente não tem um controle de querer parar esse tempo ou fazer com que ele passe mais devagar ou mais rápido. Então, a gente chega à conclusão que o que a gente tem que gerenciar, na verdade, são as nossas prioridades. Então, na verdade, quando alguém diz assim para você, eu estou sem tempo, ou eu não tenho tempo para fazer isso que você está me pedindo, na verdade, ele está sendo educado, digamos assim, e não está dizendo a verdade para você. O que ele está querendo dizer para você inconscientemente eu não vou fazer isso para você porque não é uma prioridade para mim.
Quando um fato ele se torna uma prioridade, as pessoas elas conseguem arranjar o tempo para fazer aquilo, independentemente de quais forem as suas atividades naquele dia. Vou dar um exemplo. Vamos supor que falecesse um ente querido seu. Quando você está num dia normal, e você tem uma reunião importante, por exemplo, ou seja, é uma prioridade para você aquela reunião, as pessoas perguntam, tem como a gente comer uma pizza? Tem como você ir pegar meu carro e levar para lavar? Tem como... E aí você vai responder o quê? Eu não tenho tempo hoje, meu tempo está apertado, não sei o quê. Basta alguém falecer e ser muito próximo, você consegue desmarcar aquela reunião e ir até o velório, certo? Então, na verdade, o que você tem na sua vida é prioridade. E a grande pergunta é como gerenciar essas prioridades? Como eu vou descobrir o que eu tenho que fazer primeiro, o que eu tenho que fazer depois, para fazer com que eu não me atrapalhe no meu dia a dia? Tem muita gente que vocês podem perceber que elas estão sempre atrasadas nos compromissos delas. Por quê? Elas não sabem gerenciar as prioridades. Elas não sabem quantificar e qualificar o que tem que fazer primeiro, o que tem que fazer depois. E como é que a gente vai, então, refletir e pensar sobre isso? Então eu trouxe aqui para vocês um esquema bem simples para a gente explicar como gerenciar a prioridade. O que eu vou decidir fazer primeiro no meu dia, no meu mês, no meu ano. Isso também é uma dica muito importante. É muito importante a gente, no começo do dia, listar tudo que a gente tem para fazer de importante, urgente, etc. naquele dia, tá? Então você pega um caderno, ou a sua agenda, ou uma folha de papel e anota tudo que você tem para fazer naquele dia. E na frente dessas anotações, né, vamos supor, número 1, levar o cachorro para tomar banho. Número 2, entregar o meu projeto da empresa. Número 3, estudar para a prova da faculdade. Então você anota tudo e aí você coloca na frente de cada uma dessas tarefas, na verdade são tarefas mesmo, né? A letrinha U, ou a letrinha I, ou as duas. Como assim? Você vai anotar o que nessa lista é urgente, o que nessa lista é importante e o que nessa lista é urgente e importante, certo? Existe uma diferença entre urgência e importância e muitas pessoas também não sabem diferenciar o que é urgente do que é importante. Por exemplo, muitas vezes alguém lhe pede uma coisa. Por exemplo, você mora com os seus pais e a sua mãe pede para você: olha, você tem que levar o cachorro para tomar banho, não sei o que, não sei o que lá, e fica te pressionando. Isso para ela está extremamente urgente, ela está querendo tornar essa situação urgente. Mas para você aquilo é importante? É importante levar o cachorro para tomar banho naquele dia ou dá para deixar para depois? Certo? Então você começa a ver que a urgência vem da outra pessoa, não de você. Então aquilo não tem importância para você, mas acaba se tornando urgente porque se você não fizer, você vai acabar arrumando confusão com a sua mãe, por exemplo. Tem coisas que são importantes, mas não são urgentes. Por exemplo, você praticar atividade física é uma coisa importante. Só que se você não praticar hoje e deixar para praticar depois, amanhã, você não vai ter um problema, por exemplo, certo? Só que, a longo prazo, acaba se tornando importante você praticar uma atividade física. Ou a longo prazo, acaba se tornando importante você tomar água, né? Então, vamos supor uma situação na qual eu não estou com sede. Então, se eu não estou com sede, tomar água não está sendo uma tarefa urgente, mas é uma tarefa importante. Agora, se eu estou com sede e eu já sei também que tomar água é algo que me faz bem, então é uma tarefa urgente e importante. Então, é mais ou menos esse o raciocínio que a gente vai ter para diferenciar o que é urgente do que é importante. Então, vamos chegar primeiramente nas tarefas principais do seu dia. Quais são as tarefas principais do seu dia? São aquelas que são urgentes e são importantes. Vou dar um exemplo. Você tem uma prova daqui 6 horas e você ainda não estudou nada. E essa prova é fundamental para você, por exemplo, terminar seu curso da graduação. Então é uma tarefa extremamente urgente que você precisa parar para estudar e importante, vai afetar demais seu dia.
Então, veja bem aqui, ó, geralmente as tarefas que são urgentes e importantes, geralmente elas só podem ser feitas por você mesmo. Você é o único que pode fazê-lo. Então, não perca mais tempo pensando ou procrastinando ou se auto-sabotando e faça agora, certo? Então, as tarefas que são urgentes e importantes, faça agora, tá? Tem tarefas que são importantes, mas não são urgentes. Como eu citei, por exemplo, você praticar uma atividade física, você pode deixar para o dia seguinte, mas a longo prazo ela é uma tarefa importante, não necessariamente uma tarefa urgente. Então, se ela é uma tarefa importante, só que não é tão urgente, você vai separar um tempo do seu dia para fazer aquilo. Ó. Não deixe que isso se torne urgente. Reserve um tempo. O que é essa palavrinha aqui, essa frase? Não deixe que isso se torne urgente. Vamos supor, você sabe que fazer esporte é importante, mas não é urgente, certo? Você pode fazer amanhã. Só que imagina se todos os dias que você acorda você pensa, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Aí um belo dia você tá com uma obesidade extrema, acaba tendo um infarto, alguma coisa assim, e aí seu médico fala, ó, é o seguinte, você ficou internado aqui uma semana, se você não começar pelo menos a fazer caminhada, cara, seus dias aí estão contados. E aí o que acaba acontecendo? Aquilo que não era urgente acaba se tornando urgente. Aí todo dia você vai ter que caminhar obrigatoriamente, não vai ser uma coisa mais que você vai poder escolher. Então, veja que aquilo que você ficou procrastinando, deixando para depois, ó, acabou se tornando urgente. Então, ela vai subir desse quadrinho aqui para cá, certo? Então, o que você tem que fazer? Você tem que reservar um tempo para fazer as atividades que não são urgentes, mas são importantes. Então, retomando, a primeira coisa que você vai fazer é aquilo que é urgente e importante. Em segundo lugar, você vai fazer as coisas que são importantes, mas não são urgentes, certo? Em terceiro lugar, o que você vai fazer? Você vai fazer aquilo que tem uma alta urgência, só que não é importante, certo? O que é urgente, né, mas não é importante, ó? São aquelas tarefas que você resolve rapidamente. Resolve rapidamente, né? Se for uma tarefa pequena, então vai lá e já resolve. Se for uma tarefa grande, você tem que adiar ou abandonar. Porque se aquilo for atrapalhar seu dia, não é interessante você ficar perdendo tempo com aquilo, certo? Então aquilo é urgente, mas não é importante. Então, para que você vai fazer se não é importante? É urgente muitas vezes devido ao ponto de vista da outra pessoa, que é como eu citei, o filho que mora com a mãe e a mãe quer que o filho leve o cachorro para tomar banho. E o cara tem trabalho da faculdade para entregar, tá trabalhando em home office de casa, tá com um monte de coisa para fazer, né? Ou, por exemplo, a mãe chega do trabalho e fala assim, você tirou os lixos? Aí ele fala, não, mas o lixo dá para o lixo do banheiro, por exemplo, dá para tirar no dia seguinte. E aí a mãe fica lá. Então, como a gente estava explicando, se essa atividade ela tem uma urgência alta e uma importância baixa, você vai deixar ela para as terceiras coisas que você vai fazer na sua vida, né? Então, em primeiro, esse quadrado aqui, aquilo que é urgente e importante. Em segundo, aquilo que é importante, mas não é urgente. E em terceiro, aquilo que é urgente, mas não é importante. Então, se for uma tarefa pequena, vai lá e já faz logo para tirar da frente. Então, a sua mãe chegou em casa e está pedindo para você recolher o lixo. Você sabe que dá para fazer aquilo no dia seguinte, né? Só que se for para você arranjar um conflito com ela e atrapalhar seu dia, e é uma coisa que dá para você resolver rápido, vai lá e já faz, já tira da frente, entendeu? Agora, se for uma tarefa que vai demorar bastante tempo, você tem que adiar ou abandonar, porque aquilo vai atrapalhar todo o seu dia, não é urgente, não é importante para você, só é urgente, certo? E isso daí vai te desequilibrar e tudo mais. Então, essas são as tarefas que você vai fazer como terceiras prioridades aí no seu dia. Você vai dar um jeito dessa forma. E por último, aquilo que não é urgente e também não é importante.
Se você tem uma tarefa no seu caderninho lá no seu dia, de uma coisa que não é urgente, não é importante, eu acho que é até uma piada, né? Você anotou ela para quê? Se ela não é urgente e não é importante. Então, você simplesmente tem que abandonar. Ao menos que for alguma coisa que é, por exemplo, um hobby ou uma coisa que te faz relaxar e tudo mais, que até tá explicando aqui, ó. Se não for divertido, né? Se não for uma coisa que é um momento só de prazer, de você se desconectar, se desligar, não tem nem sentido você ter anotado essa tarefa. Então, por exemplo, no meio das suas tarefas do dia, você pode, por exemplo, anotar assim: assistir mais um episódio da série, tal que eu estou assistindo. Né? Assistir mais um episódio, vou dar um exemplo aqui, assistir mais um episódio da série Friends. Vamos supor que você está assistindo a série Friends lá todos os dias. Então, aquilo não é nem importante, né? Não estou conseguindo enxergar uma importância nisso, e nem urgente. Mas é uma coisa que te traz diversão, te traz lazer naquele momento, então beleza, você vai deixar ali anotado. Mas você vai fazer aquilo por último no seu dia, né? Que é muitas vezes o que as pessoas acabam se complicando no dia a dia delas, no tempo delas, porque a pessoa, por exemplo, no dia seguinte ela tem que entregar o trabalho da faculdade. Aí ela chega lá e vai na tentação do Netflix e fala: só vou assistir um episódio da série. Daqui a pouco ela assistiu 8 episódios, é 3 horas da manhã e ela não fez o trabalho. Por quê? Fez aquilo que não era nem urgente nem importante e deixou aquilo que era urgente e importante para fazer depois. Existem explicações para isso, né? São mecanismos de autossabotagem, de procrastinação e também mecanismos de vitimismo, né? Como a gente está numa sociedade, principalmente num país no qual todo mundo adora reclamar de tudo, então a pessoa acaba criando mecanismos para ela mesma ter problemas, para ter o que reclamar de tudo, né? É meio loucura isso, mas é assim que funciona a nossa psique, a nossa mente. E tem muitos psicólogos, por exemplo, dentro da psicologia analítica, Jung e tudo, vai explicar o porquê que isso acontece, né? Ele diz assim, em outras palavras, mais ou menos assim, resumindo, que as pessoas elas meio que fazem de tudo para sofrer e não ser feliz, né? Não dá para entender muito bem por que o ser humano tenta fazer isso. Mas a ideia aqui desse curso, principalmente, como é a questão do autoconhecimento através da música, trazendo essas ferramentas e tudo mais, é a gente ter uma vida que a gente tenha menos problemas e sofra menos. E essa daqui é uma das ferramentas para a gente se apoiar, certo? Então, um outro esqueminha aqui também, para vocês verem. Vocês percebam aqui que só mudou a posição dos quadros, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Ó. O que eu vou fazer primeiro? Aquilo que é importante e é urgente, tá? Então, voltando aqui para fixar bem. Então, o que é aquilo que é importante e urgente? É aquilo que acrescenta valor e resultado e são de resolução imediata. Aquilo que acrescenta valor e resultado e são de resolução imediata. Então, é importante e é urgente. Como eu disse, em segundo lugar, você vai fazer o quê? Aquilo que é importante, mas não é urgente. Ó, são as tarefas que não são de resolução imediata, mas acrescentam valor e resultado a longo prazo. Ou seja, você tomar 2 litros de água todo dia, né? A gente vai até conversar aqui sobre isso. Não necessariamente é 2 litros de água, vai depender do peso da pessoa, mas é mais ou menos uma média. Você praticar atividade física, você ter sonhos, você ter um sono, né, equilibrado, então você reservar um tempo para isso é uma coisa que é importante, mas não necessariamente é urgente, e por aí vai, tá? Aquilo que não é importante, mas é urgente, lembra? As tarefas que você vai deixar em terceiro lugar. Elas são de resolução imediata, você consegue, né, resolver geralmente rápido, mas não acrescenta valor no seu dia, tá? E por último, não é nem importante nem é urgente, que é o que a gente estava brincando. Ou é um lazer, um hobby, alguma coisa assim que você vai fazer para se desconectar um pouco das coisas, ou então não faz nem sentido você ter anotado essa tarefa, né? Então olha aqui, elas não acrescentam valor e nem são de resolução imediata, então, certo? Só vão complicar o seu dia, beleza? Então essa daqui é a sequência, número 1, 2, 3 e 4. Aqui a gente tem um outro esqueminha que também cai mais ou menos na mesma ideia, né? Que seria o quê? Em vez de usar a palavra urgência, ele utilizou a palavra que
baixo esforço, né? E em vez de usar a palavra importância, ele colocou a palavra alto impacto. Então, o que tem importância está escrito alto impacto, o que tem pouca importância ele colocou baixo impacto. O que é urgente ele colocou como se fosse baixo esforço, e o que não é urgente ele colocou ali como alto esforço. Então veja aqui, ó, importante ou alto impacto e não é urgente, né? Aquilo que dá para você fazer facilmente. Número 1. Número 2 são as tarefas que têm um alto impacto, só que não são urgentes. É uma coisa difícil, que vai demorar tempo para você construir. Então precisa de um alto esforço. Tem um baixo impacto, né? Ou seja, não é importante e você precisa de um baixo esforço, ou seja, é urgente. Número 3 e número 4, aquilo que não é importante e não é urgente, certo? Ou seja, baixo impacto e alto esforço, certo? Aqui também a gente poderia pensar num outro formato, né? Aquilo que é importante ou urgente, a gente poderia também equilibrar com se vai demorar muito ou pouco tempo para fazer. Então, por exemplo, uma tarefa que ela é muito importante, muito urgente e vai demorar pouco tempo para fazer. E aí você tem uma outra tarefa que ela é muito importante, muito urgente e vai demorar muito tempo para fazer. Qual que você faz primeiro? Você vai fazer a que vai demorar pouco tempo para você resolver. Porque aí você já tira ela da frente, você já resolve aquele problema e deixa para fazer as que vão demorar mais depois. E isso vai te dar uma sensação de, entre aspas, dever cumprido. Você vai se sentir bem, você vai falar assim, putz, mais uma tarefa aqui do meu dia que eu risquei. Porque dava para você resolver rapidamente. O problema é você deixar para resolver todas as tarefas que dá para resolver rapidamente e muitas delas, às vezes, não tem nem urgência nem importância. Então, essa tarefa aqui dá para resolver rapidinho, né? Por exemplo, sei lá, você tá faltando 5 minutos para você terminar o episódio da série que você estava assistindo ontem o episódio. Isso daqui, se eu pegar 5 minutinhos aqui, eu termino rapidinho e mais um episódio da série terminado, tá? Só que aquilo não era nem importante nem urgente. Aí você acabou de terminar uma tarefa que não agregou a nada no seu dia. Não foi nada construtivo, tá? E, por fim, aqui um manualzinho, né? Então, foi mais ou menos o que eu falei anteriormente, ó. Você vai criar uma lista e começar a ter uma rotina mais produtiva no trabalho da seguinte forma. Primeiro você vai se planejar. Organiza a sua agenda no início do dia e lista quais são as prioridades. Depois você vai sempre começar pelas atividades mais importantes e urgentes. Foi exatamente o que a gente explicou aqui. Uma coisa muito importante é a gente sempre fazer uma tarefa, né, uma atividade de cada vez. Por quê? Já é comprovado que o nosso cérebro não consegue ter foco em duas coisas ao mesmo tempo, certo? Então, por exemplo, você está lá comendo e assistindo televisão. Se você está muito entretido no que você está assistindo, você está mastigando e você não está nem sentindo o sabor do alimento. Daqui a pouco você engoliu, olha para o prato ali, terminou de comer e nem lembra o que comeu direito e qual era o sabor das coisas. Ou ao contrário, você está lá comendo, está tão saboroso, está tão entretido ali naquele momento ali da alimentação, que está passando ali aquele negócio na televisão, daqui a pouco você está assistindo o YouTube, ou sei lá, você tem que voltar o vídeo, porque você não prestou atenção, você estava concentrado na comida. Ou seja, a gente quer fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, só que isso, entre aspas, não é possível. A gente só se ilude achando que está sendo possível. Mas, no fundo, você consegue ter a sua atenção somente em uma coisa por vez, tá? Número 4 aqui. Você vai manter essa lista de tarefas na sua frente e você vai ficar revisando ela. A revisão contínua ajudará a prosseguir no caminho, ou seja, você vai conferindo ali se o que você precisava fazer foi feito de fato, né? E tentar manter o foco, como a gente já mostrou, a meditação, essas técnicas trazem muito foco no seu dia a dia. Então mantenha o foco, não largue as coisas pela metade.
ao começar uma tarefa, vá até o fim, né? Isso acontece muito também, da gente começar a tarefa e aí daqui a pouco a gente se cansa e vai fazer outra coisa e tudo mais. Aqui só fica uma observação que é muito importante, às vezes, a gente mesclar as tarefas. Como assim? Vamos supor que você tem que fazer o TCC da sua faculdade. Isso vai demandar muito tempo, vai ser cansativo e tudo mais. Você pode mesclar essa tarefa, por exemplo, com uma atividade física. Por quê? A sua cabeça vai ficar lá, no raciocínio. Vai querer ficar fazendo lá o TCC e tal. Vai ter uma hora que você vai ficar muito esgotado. Mesmo que você pare para almoçar, alguma coisa assim, você vai voltar para fazer o TCC e já não vai estar com o seu raciocínio bom. Então é interessante você parar um pouco o TCC, aí você vai, faz uma caminhada no parque, faz um exercício dentro de casa, uma atividade física, e depois volta e faz uma atividade que necessite novamente do seu raciocínio, ou seja, volta lá e continua fazendo TCC. Isso vai aumentar a sua produtividade. Por quê? Quando a gente fica muito tempo fazendo uma atividade, seja um exercício físico ou um trabalho de faculdade, ou meditação, sei lá, tudo em excesso vai cair a nossa produtividade. Então é interessante você separar períodos do seu dia para cumprir esses afazeres, tá? E aí é por isso que eu vou deixar essa ferramenta aqui de alguma forma para vocês, ou vocês mesmos podem fazer em casa, que é o quê? Você tem aqui, ó, nessa coluna, nessa primeira coluna, os horários da semana. Então, vamos supor, das 6 da manhã até as 11 da noite. E aqui você tem os dias da semana, ó, domingo, segunda, para quem não sabe, a semana começa no domingo, não é na segunda. Por isso que a segunda se chama segunda, é o segundo dia da semana. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá? Então, aqui você tem todos os dias da semana. Você pode aqui, através dessa tabelinha aqui do Excel, montar o seu dia, né? As suas prioridades para aquele dia. Então isso daqui faz com que você se torne muito mais produtivo. Vamos supor que você separou para fazer aquela atividade 2 horas, 3 horas. Se você já está lá nela e já está começando a ultrapassar aquele tempo, você vai ter que replanejar seu dia. Ou você vai ter que, né, se aquilo realmente precisa ser terminado naquele dia, você vai ter que começar a desmarcar os compromissos que você ainda tinha. Ou então, se não precisa ser terminado naquele dia, dá uma relaxada, cara. Para e vai fazer outra coisa, como a gente estava falando da questão da atividade física, certo? Então essa daqui foi a nossa parte final aqui da aula sobre felicidade, tá? É bem provável que essa aula a gente quebre ela em 2 pedaços, a gente ainda vai verificar mais ou menos como é que vai ficar o tempo das aulas em si, talvez a aula que a gente está chamando de 1 aqui vai ter parte 1 e parte 2, aula 2, parte 1 e parte 2. Então a aula às vezes vai ficar dividida, mas seria o módulo, digamos assim, esse primeiro módulo aí sobre a felicidade. Beleza? Até o nosso próximo encontro. Pessoal, vocês devem se lembrar que um dos pilares que a gente mostrou ali da felicidade era a meditação. Então, eu vou realizar com vocês aqui uma meditação guiada. Vocês procurem sentar numa cadeira de forma confortável, preferencialmente com encosto. Coloquem as suas mãos sobre as pernas, tá? E relaxem o corpo e vão seguindo as minhas instruções. Pausem aí o vídeo, tá? Para vocês se acomodarem dessa forma. E aí dê o play novamente no vídeo assim que você estiver nessa posição, com os olhos fechados, que eu vou começar a guiar vocês, tá bom? Então, agora você já deve ter se posicionado, você já deve ter pausado o vídeo e se colocado nessa posição. Eu estou aqui com uma música de fundo para ir acalmando a nossa mente, a nossa ansiedade. A gente está gravando esse vídeo numa época na qual estamos passando por um momento um pouco adverso aí, que é a questão da quarentena. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e já tenha passado aí por essa fase, mas a meditação vai servir independentemente de qual seja a fase aí que você esteja da sua vida, tá? Então, na posição que você está, feche os olhos, põe as mãos sobre as pernas, relaxe seu corpo e procure manter o foco aí somente na sua respiração.
certo? Vão ouvindo a música, relaxando. Prestem atenção na respiração. Fechem os olhos. Procurem estar num ambiente calmo. Veja como que é esse movimento do ar entrando pelo seu nariz, entrando pela narina e saindo. Ele entra e sai. A meditação, esse prestar atenção na respiração, ele é algo universal para a gente. Todos nós respiramos. Então, como temos um problema que ele é universal, que é a ansiedade, a tristeza, a depressão, estamos adotando aqui uma solução universal. Todos nós respiramos, todos nós temos a capacidade de prestar atenção na nossa respiração. Coloque a sua mão, se você preferir, uma sobre a outra, bem no meio do seu peito, para você sentir essa respiração entrando e saindo. O objetivo dessa prática não é controlar a respiração. Não é pensar que a respiração está lenta, forte. Aqui para nós não existe julgamento, não existe certo ou errado. A sua respiração simplesmente é como ela tem que ser. É natural, e pode estar acontecendo isso com você neste momento, que a sua respiração ela vá se acalmando, ela vá diminuindo de velocidade. Isso é algo totalmente natural nessa prática. Você sentir que você está acalmando, que os pensamentos estão diminuindo de velocidade, isso é algo totalmente natural nessa prática. E caso não esteja acontecendo isso com você, a sua mente esteja ainda muito agitada, também não se culpe. Não existe certo nem errado, lembra? Então simplesmente volte a sua atenção, o seu foco novamente para a sua respiração. O ar que entra, o ar que sai. Perceba todos os detalhes desse ar. Ele é quente, ele é frio, rápido, lento. Só perceba, sem julgar, sem criticar, sem pensar está certo, está errado. Será que alguma outra pessoa que está assistindo esse vídeo está respirando mais rápido do que eu, mais forte? Não existe esse tipo de julgamento aqui pra gente. Simplesmente preste atenção na sua respiração. Se acalmando. E agora, perceba que esse ar vai ficando mais fácil para você perceber esse movimento dele. Então perceba como esse ar, ele passa na borda da parede das suas narinas. Ele passa bem na borda da sua narina. Perceba esse movimento do ar passando, entrando e depois saindo. Vá percebendo isso. Vá aguçando a sua sensibilidade
superior do seu lábio. É como se existisse um triângulo entre a base do nosso nariz, da nossa narina, nosso lábio superior e as laterais da narina. Você percebe que parece um triângulo ou um cone que esse ar passa e raspa. Uma observação importante é a gente respirar somente pelo nariz nesse momento. Puxe o ar e solte. Naturalmente. Só preste atenção na sua respiração. E agora que você já se acalmou, imagine em um lugar muito agradável. Imagine o lugar que você mais gosta. Talvez você não esteja nesse lugar agora, nem possa estar, mas a sua imaginação pode te levar até lá nesse momento. Agora, além de você estar nesse lugar, imagine que as pessoas que você mais ama também estão nesse lugar. E vocês estão todos juntos, fazendo alguma coisa que seja boa para o coletivo, para o planeta. Ou vocês estão entregando roupas às pessoas que precisam, ou vocês estão entregando sopa, comida, quem precisa, ou vocês estão ajudando crianças carentes, mas vocês estão unidos nesse momento, ajudando pessoas e num lugar que você gosta muito, que é muito agradável para você. Perceba como todos estão muito felizes em estarem participando deste momento, dessa situação. Veja como o seu coração vai ficando mais leve. Não só o seu coração, como de todos que você está colocando nessa projeção mental, que também estão muito felizes. Essa felicidade é tão grande que é como se fosse uma grande festa. Essa festa já está participando todas as pessoas que você ama muito. E agora vamos ir adicionando a essa festa, a esse movimento de ajuda, pessoas que você também não tem nenhum tipo de afeto nem desafeto, nem gosta, nem não gosta. Você simplesmente imagina que essas pessoas também estão participando desse momento. Porque não existe diferença quando a gente quer ajudar, quando a gente quer construir um mundo melhor. Imagine que todas essas pessoas estão lá para ajudar, confraternizar, para fazer algo melhor, maior para o planeta. E neste momento, perceba que também chegou a essa confraternização, a esse movimento e a essa festa, as pessoas que por um acaso você possua algum tipo de desafeto. Você pode se sentir incomodado um pouco em imaginar essas pessoas nesse momento, mas utilize esse momento para perdoar. Às vezes essa pessoa você não tem mais contato, às vezes ela pode já até ter falecido e você guarda ainda algum ressentimento. Então se imagine perdoando e ficando bem com essa pessoa que acabou de chegar nesse momento também aí, nesse lugar que você está com as pessoas que você ama.
certeza que ela fez o melhor que ela podia naquele momento, no nível de sabedoria e consciência que ela tinha. Então, por que não aproveitar essa meditação guiada para limpar seu coração, ficar mais leve e perdoar? Imagine agora todas essas pessoas, as que você ama, as neutras, as que você tem algum ressentimento, formando um grande círculo. E vocês vão dando as mãos e vão imaginando a paz no planeta. Uma paz e um amor cada vez maior irradiando para todo o planeta. A sua mente pode pensar, a sua parte racional pode pensar que formar um círculo tão grande com todas as pessoas do planeta seja algo simplesmente impossível. Mas, na sua imaginação, já é possível. Imagina todas essas pessoas de mão dadas irradiando uma grande paz e um grande amor para o planeta. E se acalme cada vez mais. E sinta o amor dentro do seu coração, invadindo cada pedaço do seu corpo. E lentamente, vá abrindo os seus olhos, respire bem fundo. Respire bem fundo e lentamente vá abrindo os seus olhos com essa sensação de paz, de amor e retornando aqui para o momento que você está, para o momento presente. Fique em paz.